Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. Hoje, dia 8 de maio de 2025, está começando mais um Balaio de Gatos que você adora, né? Pois é, e olha só, hoje tem um alô especial, tá? Vou mandar um abraço para o senhor João Bueiro, mecânico aposentado. Olha, o cara manjava tudo de motor, de Kombi, de Fusca. Tinha peça que ele não conseguisse desenhar e mandar fazer. Um abraço para o senhor, muito obrigado pela sua audiência. E vamos começar o balaio, porque tá todo mundo ligado. Então bota no balaio, porque hoje o bicho vai pegar. Eu vou estar trazendo um caso cabeludo para vocês. Pois é, olha só. Olha, minha gente. Vamos mergulhar bem no estilo Balaio de Gatos, tá? Em um assunto quente, grave e com potencial para mexer com os rumos políticos lá de Campos Sales, no interior do Ceará. Eu volto em 30 segundos e senta logo aí, bota no balaio, porque lá vem história. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Então senta aqui, lá vem história. Bom, pessoal, e a gente vai explicar tintim por tintim para vocês o que está acontecendo por lá. Circulou um monte de informação, texto, aquela coisa toda, que o relatório da Polícia Federal tinha isso, tinha aquilo, mas são 70 páginas, né, gente? Então nem todo mundo tem saco de ler, muita gente lê e não vai entender muito aquela linguagem do investiguei, juridiquês, policialês, enfim. Então a gente fez um negócio, a gente pegou, traduziu e trouxe para você. É assim que funciona no Balaio de Gatos. Então vamos lá, olha só. Mas rapaz... Está acontecendo por lá uma investigação pesada da Polícia Federal que começou com a prisão em flagrante na madrugada do dia da eleição, lá em 6 de outubro de 2024, que foi crescendo, até virar um baita relatório final que aponta para uma rede de supostos crimes eleitorais. Mas rapaz... Tem de tudo. Compra de votos, coação, distribuição de dinheiro e até ameaça de morte. O caso envolve políticos conhecidos daquela cidade, policiais e até advogados, e pode acabar resultando em quê? Novas eleições. Mas rapaz... Isso mesmo. Pois é. O tapetão pode falar mais alto e devolver o povo às urnas. Quem sabe até esse ano. Então, segura aí, afivele o cinto, porque o Balaio de Gatos, com a ajuda dos nossos amigos Mauro e Cláudia, que são nossos parceiros que geraram um bate-papo muito interessante nessa análise de um relatório de 70 páginas para destrinchar cada detalhe dessa informação e mostrar quem são os indiciados, o que a Polícia Federal descobriu e o que pode acontecer daqui para frente. Então bora lá? Tá imperdível. Então senta que lá vem história. Então senta aqui, lá vem história. Olá. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Temos aqui um material bem denso. O relatório final, número 18.1965-2025 da Polícia Federal. Ele detalha uma investigação, sobre supostos crimes eleitorais lá em Campos Sales, Ceará, nas eleições de 2024. Isso mesmo, é um relatório, olha, bem completo. Ele parte de uma prisão em flagrante, que aconteceu na madrugada do dia da eleição, 6 de outubro de 2024, e, bem... a coisa se desenrolou para algo bem maior. Nossa missão aqui é extrair os pontos cruciais, dessa investigação toda. Certo. Vamos tentar desenrolar isso então. Quer dizer que a coisa começou quente logo de cara. 7 pessoas presas, assim, de uma vez, na zona rural. Exatamente. Num comboio de veículos, e tinha gente importante ali, viu? Incluindo um policial militar e um policial civil. A denúncia inicial já era pesada.
compra de votos e coação de eleitores. Nossa. E o que encontraram com eles na hora? Além, claro, do material de campanha que você mencionou, né? Damião de Carmelópolis, Moésio, Solano, Mano. Olha, acharam bastante dinheiro, R$29.200. Em espécie, tá? A maioria em notas de R$100. 29 mil? Isso. E uma parte, bem interessante isso, estava escondida num compartimento secreto de um dos carros. Tipo, preparado pra isso, né? Caramba! E não era só dinheiro. Apreenderam também 2 armas de fogo com o grupo. Tá. Então, além desse flagrante inicial e da denúncia que partiu de um candidato a vereador, o César Caos, como é que a investigação andou? Quais foram os próximos passos? Bom, a polícia seguiu algumas linhas principais, né? Uma delas foi o dinheiro, o rastreamento financeiro, o COAF. Nosso órgão de inteligência financeira. Certo. Exato. Ele sinalizou saques atípicos, em dinheiro vivo, sabe? Feitos por alguns dos investigados ali, como o Antônio Ézio Moreira e o Cleiton Alves de Andrade. E justo no período eleitoral... Valores altos que chamaram a atenção. Uhum. E aqui imagino que a tecnologia tenha tido um papel fundamental, né? A análise dos celulares apreendidos. Mesmo que não tenham conseguido abrir todos. Com certeza, foi decisivo. O relatório destaca muito o laudo pericial de um iPhone específico do Antônio Ézio Moreira. Ali, nossa, os peritos encontraram um volume enorme de conversas. Mas, rapaz, Principalmente WhatsApp. E essas conversas? O que elas indicavam? Olha, indicavam fortemente a compra de votos. Os diálogos eram bem explícitos, sabe? Falavam em atender demandas dos eleitores. Demandas tipo o quê? Dinheiro, cesta básica, material de construção, até exame médico, em troca, claro, do compromisso, ou seja, o voto. E tinha alguma forma de garantir esse compromisso? Muitas vezes sim. O relatório diz que pediam para o eleitor mandar a foto do título de eleitor, como uma espécie de garantia do acordo, né? Entendi. E essas negociações, elas apontavam para beneficiar quem? Quais candidatos? Sim, as conversas mencionam diretamente alguns nomes. O candidato a prefeito Moésio Loyola e o candidato a vereador Manon aparecem como os destinatários desses votos negociados. E era algo organizado? Tipo, tinha mais gente envolvida nessas conversas? Sim. Esse relatório diz que suspende investigações envolvendo várias pessoas e que a acusação em geral era corrupção política. O que foi indicado até aqui é que, nesse caso, essas pessoas destinatárias desses votos negociados e o respectivo combinado roubado saíam exatamente do controle do governo municipal onde Loyola, Moésio e o outro candidato a vereador disputavam esse ano os cargos de prefeito e vereador. Tudo indica que sim, as mensagens sugerem uma rede de colaboradores. O próprio Ézio Moreira, por exemplo, tem um áudio onde ele fala num plano de gastar R$100 mil focado na campanha majoritária. 100 mil, nossa. E ele instrui um contato, um tal de Davi Alves Ferreira, para pegar R$3 mil na casa dele para distribuir. Bem, na boca de urna, né? Perto dos locais de votação. A famosa boca de urna. Pois é. E tem mais, diálogos dele com o Cleiton Andrade sobre liberar cestas básicas, mencionando até o candidato Damião de Carmelópolis. Aparecem outros nomes também, como uma advogada, Érica Lohana Siebra Araújo, e o Ubiratã Sobreira da Cruz Neto, que é filho do candidato Manon. Todos parecem estar ali negociando essas demandas eleitorais. Então o que a gente vê é um esquema que parece envolver várias pessoas, né? E toda essa movimentação de dinheiro, essas cestas básicas, levantou que outras suspeitas para a polícia? Levantou fortes indícios do uso de recursos não declarados na campanha. mas, rapaz, O famoso Caixa 2, né? Dinheiro que não passa pela contabilidade oficial. Que é crime eleitoral. Exatamente. Configura falsidade ideológica eleitoral, lá no artigo 350 do Código Eleitoral. E a investigação ainda descobriu algo mais grave depois da eleição. O que foi? O denunciante original, César Caos, aquele candidato a vereador, ele registrou que foi ameaçado de morte pelo Antônio Ézio Moreira. Ameaçado de morte? Sério. Sério? E, segundo o relatório, testemunhas confirmaram essa ameaça. Isso foi tão grave que levou à prisão preventiva do Ézio. Caramba. Então a investigação foi se expandindo bastante desde aquele flagrante inicial dos 7.
No final das contas, quantas pessoas a Polícia Federal indiciou com base nesse relatório? Então, indiciamentos 7 inicialmente e 8 no total. A Polícia Federal indiciou 17 pessoas em dose de fugindo da corrupção, uma das principais ações de combate à corrupção brasileira, mas 14 pessoas continuaram a ser indiciadas, 8 delas vinculadas ao caso Antônio Aes Moreira. Olha, o relator final pede um indiciamento de 15 pessoas. Além daqueles 7 presos lá no começo, entram os candidatos Moésio Loyola de Mello, que era o prefeito. Certo. José Solano Feitosa, o vice. Damião Ferreira de Oliveira, que foi eleito vereador. Fernando Cortez Filho, o Manon, que era candidato a vereador. José Arias de Souza Solano Feitosa, também candidato a vereador. E aqueles colaboradores que apareceram nas conversas, né? A Érica Lohana Siebra Araújo, o Davi Alves Ferreira e o Ubiratão Sobreira da Cruz Neto. 15 pessoas? É bastante gente? E as acusações formais? Quais crimes foram apontados para cada um ou para o grupo? É um leque variado de crimes eleitorais e comuns. Corrupção eleitoral, que é o artigo 299 do Código Eleitoral. Coação no curso do processo, ou coação eleitoral, né? Artigo 301. A falsidade ideológica eleitoral por causa do Caixa 2, artigo 350, e também a associação criminosa, que já é do Código Penal, artigo 288. Ameaça, artigo 147 do Código Penal, por causa daquele episódio com o denunciante César Caus. Uau! Então, o que esse relatório da PF desenha é um quadro bem complexo. Mas, rapaz... Né, de supostos crimes eleitorais todos interligados, envolvendo muito dinheiro vivo, provas digitais que parecem fortes e chegando até a ameaças depois da eleição. Exatamente. A investigação sugere uma operação bem estruturada, sabe? Com financiamento, com o objetivo claro de interferir no resultado da eleição lá em Campos Sales e usando diversos métodos ilícitos para isso. As evidências digitais, especialmente as conversas de WhatsApp, foram cruciais para ligar os pontos e ampliar o tamanho da investigação. Mostra a força desse tipo de prova hoje, né? Sem dúvida. E fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Num cenário onde a tecnologia, como a gente viu nos celulares periciados, deixa rastros tão claros, tão evidentes, o que ainda leva grupos a apostarem em práticas como essa compra de votos aparentemente em larga escala, mesmo correndo um risco tão alto de serem pegos? É algo para refletir sobre as pressões, talvez as vulnerabilidades, que ainda existem no nosso sistema eleitoral local. E assim a gente vai encerrando mais esse mergulho do Balaio de Gatos, e hoje a gente teve ajuda, né? Pois é, valeu demais pela parceria, pela análise e pela paciência, principalmente, para explicar cada pedacinho desse caso cabeludo. E a você que ficou com a gente até aqui, o nosso muito obrigado também. Seguimos de olho, acompanhando os próximos capítulos dessa história que, pelo visto, ainda vai render muita conversa, viu, meu filho? Pois é. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Eu sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!